Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thaís, sou estudante de Biologia e te convido a vir aprender um pouco sobre planta C3 comigo. Mas então, o que é uma planta C3? É a maior parte das plantas que a gente conhece no planeta. 85% do total das plantas são plantas C3. E por que elas recebem esse nome? Porque elas vão capturar gás carbônico e vão criar um composto intermediário chamado fosfogliceraldeído, que tem 3 carbonos. E esse composto de 3 carbonos pode se juntar com outro composto de 3 carbonos e a partir daí formar a glicose. E com isso a planta pode produzir celulose, pode produzir amido e ela também vai ter energia para sintetizar suas proteínas e assim por diante. Então, é a partir de um composto de 3 carbonos que a gente consegue criar matéria orgânica para a planta. Por isso, planta C3. As plantas C3 são representadas por praticamente todas as árvores. As leguminosas, como soja, ervilha, vagem, etc. E as gramíneas de inverno, como trigo e cevada. O que acontece com a planta C3? Na planta C3, o gás carbônico no ciclo de Calvin é fixado por uma enzima, a rubisco, ribulose 5-bifosfato carboxilase oxigenase. Essa enzima pega a ribulose, que é um composto de 5 carbonos, e traz um CO2, uma molécula de gás carbônico. Então, essa rubisco é responsável por fixar CO2, mas tem um detalhe. Olha o nomezinho dela, carboxilase oxigenase. Ao invés dessa enzima capturar o CO2, ela também pode pegar o O2 por engano, o gás oxigênio. E aí nós vamos ter um evento chamado fotorrespiração. O problema disso é que toda vez que a rubisco pega o oxigênio, ela não produz matéria orgânica. Então ela acaba meio que gastando energia sem que a planta produza algo em troca. E por que às vezes a planta pega esse O2? Muitas vezes as plantas pegam o O2 quando estão em estresse hídrico, quando está faltando água para ela. As plantas têm perfurações nas suas folhas e essas perfurações nós chamamos de estômatos. E por meio desses estômatos ocorrem trocas gasosas. É por ali que vai entrar CO2 e sair O2. Mas, quando a planta está com falta de água, ela fecha os seus estômatos porque é por ali que ela transpira. E ela não quer transpirar, ela não quer perder água. Mas e qual é o grande problema disso? Quando a planta fecha o estômago, ela não consegue mais capturar CO2 lá fora. E como a fotossíntese estava rolando antes, tem muito gás oxigênio concentrado dentro da planta. E esse O2 que está dentro da folha começa a ser capturado pela rubisco. Então, ela começa a gastar energia à toa. Ela vai fazendo fotorrespiração e gastando energia. Então, o que eu quero que vocês guardem de planta C3 é que elas precisam de grande quantidade de água quando submetidas ao calor, para não gastar energia à toa. Depois que vocês viram sobre as plantas C3, vocês irão aprender comigo, Daiane, sobre as plantas C4. As plantas C4 são gramíneas tropicais. Alguns exemplos de plantas C4 são a cana-de-açúcar e o milho.
Ao contrário das plantas C3, elas evitam a fotorrespiração e elas também são menos dependentes de água. Elas possuem melhor aproveitamento da matéria orgânica e o composto é de 4 carbonos. Ela tem 2 mecanismos isolados anteriores para a produção de matéria orgânica. O primeiro, ela captura o CO2 e guarda em células especiais dentro da folha. Depois ela faz o ciclo de Calvin para depois produzir matéria orgânica. Mas se ela for submetida a um ambiente mais seco, falta de água, ela fecha os estômatos, mas como ela tem CO2 guardado dentro, com o estômago fechado, ela não vai fazer a fotorrespiração. E assim ela não vai pegar o O2. C4, porque ela captura 4 moléculas de CO2 e faz a partir dele compostos intermediários, que são o malato e o aspartato. São os primeiros intermediários estáveis detectáveis da fotossíntese em folhas de cana-de-açúcar e que o carbono 4 do malato subsequentemente torna-se o carbono 1 do 3-fosforoglicerato. Essa última transformação, que esta nova rota metabólica ocorre em 2 tipos distintos de célula, as células do mesofilo e as células da bainha vascular. E aqui ficamos com as plantas C4. Bom, eu sou Giovanni e vocês acabaram de estudar um pouquinho sobre planta C3 e planta C4. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre plantas CANs. CAN é uma sigla para o metabolismo ácido das crastuláceas. Esse processo foi descoberto primeiro na família das crassuláceas, que são as suculentas. Elas são adaptadas para habitats com pouca disponibilidade de recursos hídricos. E a gente tem como exemplo os cactos, da família Cactácea, e a suculenta, da família Crastuláceas. Essas plantas, elas vivem no deserto, vivem em ambientes áridos e ambientes desérticos também. E elas têm um potencial de conseguir tolerar a falta de água. Elas guardam água em seus tecidos. E no caso das Cactáceas, elas não têm folhas. Por isso, eles não transpiram tanto. Ela vai ter seu estômago no caule, e o caule que vai realizar o processo de fotossíntese. Nas suculentas, elas vão armazenar água em suas folhas suculentas, essas folhas modificadas que vocês podem ver. Bom, esse tipo de planta não pode de forma alguma perder água, então ela vai evitar ao máximo essa perca de água. Se ela abrir o seu estômago de dia, que é muito quente, ela começa a transpirar. Isso é um problema para a planta, que está quase sempre privada de água. Então, o que ela faz? Bom, ela vai abrir o seu estômago de noite. Então, nas plantas CANs, ocorre a abertura de estômagos no período noturno, onde a temperatura é mais baixa e à noite ela vai capturar também CO2 e transformando esse CO2 em um composto ácido, o ácido málico. À noite, quando os estômatos estão abertos, ocorre a fixação de CO2 em fosfoenol piruvato. Bom, esse fosfoenol piruvato, ele forma o oxalocetato, que por fim é transformado rapidamente em malato e é estocado durante toda a noite nos vacúolos na forma de ácido málico. Quando chega o dia, os estômatos se fecham e o ácido málico ele é retirado do vacúolo e transportado ao cloroplasto da célula, descarboxilados e produzindo assim piruvato e CO2. Então, durante o dia ocorre o processo inverso e o CO2 ele é então transferido para a ribulose 1,6 bifosfato ou
conhecida também como rubisco, do ciclo de Calvin, e o piruvato produzido pode ser convertido em açúcar e amido. Vamos falar um pouco sobre as características de cada planta. A anatomia foliar das plantas C3 são as células de parênquima palissático e lacunoso com cloroplastos com grana. Nas plantas C4, a anatomia é de crans, com células mesofílicas com cloroplastos com grana e células de bainha do feixe vascular com cloroplastos sem grana. Em plantas CAM, usualmente sem células palissáticas, vacúolos grandes nas células do mesofilo. Em relação às enzimas carboxilativas, nas plantas C3, a enzima é a rubisco. Nas plantas C4, existe uma separação espacial, a PEP-carboxilase nas células mesofílicas e a rubisco nas células da bainha vascular. Separação temporal. Nas plantas CAM, PEP-carboxilase na noite, no escuro, e rubisco durante o dia, durante a luz. Requerimento energético de cada tipo de planta, que é a proporção de CO2 para ATP para NADPH. Em planta C3, 1 para 3 para 2. Em planta C4, 1 para 5 para 2. Em plantas CAM, 1 para 6,5 para 2. E em relação à fotorrespiração, nas plantas CAM ocorre bastante frequência. Em planta C4 não ocorre, elas evitam esse tipo de mecanismo. E em plantas CAM também não ocorre, elas evitam esse tipo de mecanismo. Bom, vamos recapitular tudo o que já vimos até agora. Plantas C4 e CAM diferem-se basicamente das plantas C3 por possuírem duas reações de carboxilação. A já citada carboxilação promovida pela rubisco e a carboxilação promovida pela enzima fosfenolpiruvato carboxilase, a pepcase. Em planta C3, são aquelas que o produto resultante da carboxilação, a etapa bioquímica, é um composto de 3 carbonos, o 3-fosfoglicerato ou glicerato 3-fosfato. Possuem somente a enzima rubisco, pertencente ao ciclo de Calvin, como alternativa para a fixação do carbono. Esse grupo é composto pela maior parte das plantas, 85% de todas as plantas do mundo. Plantas C4 são assim chamadas por possuírem um ciclo C4 de fixação de carbono, resultando sua primeira reação de carboxilação em um composto de 4 carbonos, ou seja, o oxalocetato, produto da reação da pepcase.